Olha, o INCA nasceu na década de 50, quando o Rio de Janeiro era a capital da República, e nasceu com a ideia de um Instituto Nacional por isso. Durante um tempo, ele se comportou como uma unidade assistencial, eminentemente assistencial, no Rio de Janeiro. A partir da década de 80, ele começou a desempenhar o papel realmente de um Instituto Nacional, um criador de políticas e formulador de políticas de oncologia para o Brasil. Acho que o INCA ele conseguiu destaque tanto nesse campo, como no campo assistencial, como no campo da pesquisa, no campo da formação de recursos humanos. Nós temos hoje a ideia de que tudo aquilo que foi conquistado em oncologia, de alguma forma passou por essa instituição. Um exemplo disso é a luta contra o tabagismo. O INCA foi um precursor, foi o primeiro, a instituição, a criar uma campanha contra esse hábito, ou contra esse vício, e a partir daí se formulou uma política extremamente vitoriosa, que até hoje existe. O INCA também teve um papel de destaque na formulação da política atual de atenção oncológica. A gente conseguiu também capilarizar as nossas ideias por outros estados, conseguiu ser parceiro de várias outras instituições. O que eu vejo como problemático hoje? Um retrocesso em todo esse processo. A gente vem percebendo um esvaziamento institucional que varia desde uma não formulação de uma instituição, o que a gente quer dessa instituição, uma estratégia hoje administrativa que permita uma agilidade maior em processos numa área onde a incorporação de tecnologia é contínua e ela é acelerada e ela é custosa, então a gente tem que ter uma dinâmica própria para fazer. A gente tem hoje um envelhecimento da população que faz com que o câncer hoje seja uma epidemia, a gente tem cada vez mais um número crescente de pacientes com câncer. A gente tem hoje uma estrutura que não funciona dimensionada na forma de rede, o que faz com que as pessoas queiram procurar a instituição que está no imaginário coletivo de como a instituição que trata câncer, e isso tudo está trazendo um grande problema para a gente não está conseguindo atender a nenhuma das demandas. Por outro lado, não fica claro a posição do Ministério atual em relação à instituição. A gente não tem a percepção de qual é o nosso papel. Nós que antes tínhamos, para se ter uma ideia, uma relação direta com o ministro, hoje nós somos uma unidade do SUS, como qualquer outra, mas com uma unidade que conseguiu ter uma curva de aprendizado, que tem um conhecimento acumulado por esses anos de formulação de política muito grande. Infelizmente, hoje, isso está sendo subutilizado. E hoje, se a gente pensar quem está fazendo isso, talvez sejam pessoas que conheçam conhecimentos regionais estritos. Isso vai dar uma grande diferenciação. O Brasil é um país continental, com estruturas de saúde bastante diferentes. Se a gente tem hoje, baseado em algumas unidades, com padrão de excelência de alguns estados que têm muito mais recursos do que outros, a gente vai começar a formular políticas que não vão atender a unidades da federação que não têm condições de reproduzir aquilo. Então, hoje, a gente vê com muita preocupação essa questão. Se o INCA também se esvazia enquanto essa papel de relevância, se ele não consegue fazer isso, o que a gente tem? A gente tem também uma diminuição da nossa pesquisa. A gente tem a diminuição do INCA como formador de recursos humanos. A gente passa a ter a rede privada formando profissionais, evidentemente, que vão nutrir a rede privada, que não vão nutrir a rede pública, numa especialidade onde o exercício crítico é fundamental, porque, como eu falei, é uma especialidade muito cara, é uma especialidade muito custosa, onde a relação de custo-benefício em qualquer incorporação tem que ser sempre pensada, e se a gente forma um profissional que se distancia desse senso crítico, e isso acontece quando a formação passa a ser eminentemente em unidades privadas, então isso passa a ser um problema nacional, não é um problema só local. A gente também tem uma preocupação hoje, porque no Rio de Janeiro a gente não está conseguindo estabelecer mais uma relação de intercambiabilidade entre o INCA e as outras unidades. Outras estruturas de oncologia estão fechando e todo mundo procura novamente a instituição, procura o INCA novamente, e a gente não consegue dar conta desse grande contingente. Então, a gente está represando uma série de pacientes que estão à espera, sem nenhuma forma de tratamento, esperando a oportunidade de chegar ao INCA. Quando chegam no INCA, a gente ainda consegue oferecer um padrão de qualidade que, comparativamente, é bom, mas está muito longe do que a gente já foi um dia. Por quê? Porque se eu tenho um número maior de pacientes para atender, eu tenho mais dificuldades em fazer exames, ter resolutibilidade na cirurgia, ter resolutibilidade na radioterapia, em todas as
partes de um tratamento multidisciplinar que compõe o tratamento oncológico. Então, a gente vê como preocupação. Uma outra preocupação que a gente tem. Hoje, a gente está saindo do diagnóstico anatômico do câncer para um diagnóstico molecular, exigindo um padrão de sofisticação dos exames de anatomia patológica, de exames hoje de pesquisa molecular, de biologia molecular cada vez maiores. Se a gente hoje não consegue dimensionar isso, a gente está ficando cada vez mais para trás. Então, hoje, o nosso tratamento no sistema público e no sistema de saúde suplementar tem uma distância que é inaceitável do ponto de vista ético. Eu não posso ser um médico que, num lugar, eu ofereço algumas coisas e, em outro lugar, ofereço tratamentos completamente diferentes, porque não existe cidadãos de primeira e segunda categoria. Todos nós somos brasileiros e a Constituição, por quem a gente brigou muito de incorporar saúde como direito de todos, ela não permite esse tipo de distinção. E o fenômeno que a gente tem para isso é o fenômeno da judicialização, que é o pior dos processos de acesso que a gente tem. Então, também a gente vive essa pressão. A gente hoje vê alguns poucos que conseguem chegar na justiça que vão e que desestruturam todo o que a gente tem, porque se a gente tem poucos recursos e a gente o alocou de uma determinada maneira e, de repente, a gente é obrigado a gastar muito com um paciente só, a gente faz isso em detrimento, às vezes, de todo um fluxo de outros pacientes. Então, eu acho que se a gente não repensar tudo que a gente está fazendo estrategicamente, o que a gente vai tratar, como a gente vai tratar, em que fase desse processo de câncer a gente vai estar, porque a gente hoje sabe que a gente tem doenças que são muito iniciais, subclínicas, que a gente pode tratar com prevenção, com campanhas educativas. A gente hoje sabe que, por exemplo, vacinar contra o HPV pode ter um impacto muito grande na diminuição do câncer de colo uterino, mas ele não prescinde que você tenha o exame de Papa Nicolau. Então, as coisas estão integradas, você tem que ter uma coisa e outra. Mas se eu não faço esse diagnóstico, a pessoa tem um câncer de colo uterino avançado e vai tratar com radioterapia, com cirurgia, com quimioterapia, não vai ficar curada e vai gastar muitos recursos do sistema. Todos aqueles recursos que deveriam ser alocados na fase inicial da doença. Então, hoje a gente precisa discutir como é que a gente vai fazer isso. A gente tem uma saúde subfinanciada no Brasil, tem que tratar uma coisa cara e a nossa população está envelhecendo com mais doenças crônicas. Então, essa equação, obviamente, qualquer pessoa rapidamente faz uma conta no papel e vai falar, não vai dar certo. Então, a gente tem que repensar. E eu acho que iniciativas como essa, da gente parar e pensar e discutir nossos problemas juntos, quer dizer, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que voltar a aprender que as soluções coletivas e os sonhos que a gente sonha juntos podem se tornar realidade.